tia estava morrendo de saudades. Já tem um tempinho que eu não apareci aqui no canal. E hoje nós temos aqui uma história maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma historinha bíblica. Mas pra gente começar aqui o nosso vídeo, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva em nosso canal, logo aqui abaixo. Se inscreva, tá aqui inscrever-se. Dê um like e compartilhe para que muito mais crianças, muito mais famílias sejam abençoadas com conteúdo do nosso canal. E para começar, vamos fazer logo um quebra-gelo para a gente movimentar um pouquinho, aquecer um pouco, para daqui a pouco a gente dar início à nossa história bíblica, tá legal? Então vamos cantar uma musiquinha, vocês já vão saber que história é essa. A música se chama A Força de Davi, da tia Nana, é muito linda. Vamos lá? Preparados? Todo mundo em pé, vamos, todos aí animados, hein? Então vamos lá, solta o som, DJ! Davi era pequeno, 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 pequeno. Davi era magrinho, 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 magrinho. Mas quando ele lutava, não perdia pra ninguém. Davi venceu o urso, venceu o leão. Com uma pedra derrubou o gigante no chão. A fé de Davi fazia de um menino um grande campeão. Que força é essa, Davi? Que força é essa? Tô curioso, também quero vencer. Que força é essa, Davi? Que força é essa? A minha força vem de Deus que tem poder. Oh, 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 oh. Davi, Davi. Oh, 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 oh. Jesus. Davi era pequeno, 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 pequeno. Davi era magrinho, 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 magrinho. Mas quando ele lutava, não perdia pra ninguém. Davi venceu o urso, venceu o leão. Com uma pedra derrubou o gigante no chão. A fé de Davi fazia de um menino um grande campeão. Que força é essa, Davi? Que força é essa? Tô curioso, também quero vencer. Que força é essa, Davi? Que força é essa? A minha força vem de um Deus que tem poder. Oh, 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 oh. Davi, Davi. Oh, 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 oh. Jesus. Jesus! Muito bem, crianças, que lindo! Agora nós vamos para nossa historinha bíblica. Preparados? Agora acalma um pouquinho, respira fundo. Todo mundo agora sentadinho para a gente ouvir a história bíblica. Crianças, a nossa história hoje vai ser sobre esse personagem, esse rapazinho aqui. Vocês sabem como é o nome dele? Quando vocês veem um rapazinho ruivo, né? Que é o cabelo assim meio amareladinho, tomando conta de ovelhas. Que história vocês lembram da Bíblia? Vocês lembram de alguma história? É a história de Davi. Isso mesmo, é uma história muito conhecida. Mas a gente vai aprender algumas lições com a história de Davi. A gente vai pensar um pouquinho o que essa história tem de lição para a nossa vida hoje, para o tempo que a gente está vivendo, principalmente agora, nessa pandemia. Então vamos prestar bastante atenção, é uma história muito conhecida, mas também eu sei que tem crianças aí que não conhecem essa história, que nunca ouviu falar nessa história, não é mesmo?
Mas hoje vocês vão aprender. Essa história está registrada na Bíblia Sagrada e aconteceu de verdade há muitos anos atrás. Sabe em que livro da Bíblia? Está registrado no livro de 1 Samuel. Isso mesmo, 1 Samuel. Essa parte está no capítulo 17. Mas o livro de Samuel, alguns capítulos, vai contar a história desse menininho chamado Davi. Então, Davi, ele tomava conta da ovelha do seu pai, que naquela época era muito comum as pessoas terem criação de ovelhas. E ele era um pastor de ovelhas. Isso mesmo, ele cuidava das ovelhinhas, ele protegia as ovelhinhas, ele alimentava, né? Tirava elas lá do aprisco, do curralzinho, levava para um pasto, olha, um pasto verdinho para elas comerem, beberem a aguinha fresca e depois ele guardava todas de volta lá no aprisco. Então Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e ele era o menorzinho, o caçula, o mais novo. E Davi, ele tomava conta das ovelhas e a Bíblia fala que ele também tocava a harpa. Isso mesmo, crianças, ele gostava de tocar a harpa. Ele adorava ao Senhor, ele amava a Deus, ele buscava o Senhor. Era um rapazinho que amava a Deus e louvava ao Senhor louvores através das suas canções ali na harpa. E acontece que naquela época ele pertencia ao povo de Israel. Estava tendo uma guerra, crianças. Vocês já ouviram falar sobre guerra? Não tem países que tem guerra, que um país guerreia contra o outro? Isso mesmo, o povo de Israel estava em guerra com o povo dos filisteus. O povo de Israel era um povo de Deus, um povo que temia a Deus, que obedecia a Deus. E os filisteus eram um povo inimigo que queria destruir o povo de Israel. Então, o rei Saul, na época, era o rei Saul, que era o rei ali que governava, chamou vários rapazes para ir para essa guerra lutar como soldados para destruir os filisteus. Mas Davi não foi chamado, ele era muito novinho, era um rapazinho ainda. Mas os 3 irmãos dele, mais velhos, foram para essa guerra. Então, Davi levava comida para os irmãos lá no acampamento, porque o que aconteceu? Eles ficavam no acampamento. De um lado ficava o povo de Israel, do outro lado do vale ficava o povo dos filisteus. E ficavam ameaçando a qualquer momento um ir de encontro ao outro e começar a guerra. Mas crianças, sabe o que aconteceu? A tia vai passar aqui e vocês vão entender o que aconteceu. Acontece que lá no povo dos filisteus tinha um gigante. Isso mesmo, um gigante enorme. O nome desse gigante era Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura. Vocês sabem o que é 3 metros? Não tem a porta da sua casa? Pois é, olha o tamanho dessa porta aí. Geralmente a porta tem 2 metros. 2 metros, quando tem aquela partezinha de vidro chega a 2,20 metros. E ele tinha quase 3 metros maior do que a altura aí da porta da sua casa. Imagine, crianças, que homem grandão. E a Bíblia fala que ele era muito forte, ele era um guerreiro. Ele lutava, era um soldado de guerra. E a Bíblia fala que ele tinha aqui um capacete de bronze. Bronze era como se fosse uma coisa de metal muito forte. Tinha também aqui a armadura de bronze para cobrir o peito. A caneleira, tá vendo aqui na canela dele, ó? Era de bronze. A lança dele, crianças, para você ter ideia. Vocês sabem o peso dessa armadura dele? O peso da tia Mara, quase 60 quilos, isso mesmo, 60 quilos. E sabe do que mais? Imagine o meu peso, como se eu tivesse colado ali no corpo dele e ele me carregando. Era o peso da armadura do Golias. Gente, ele era muito fortão. E essa lança dele, criança, só a ponta da lança era quase 7 quilos. Pense aí, não tem aqueles saquinhos de feijão que a mamãe e o papai compram na feira? Ali é 1 quilo. Pense 7 saquinhos desses juntos.
era o peso da ponta da lança desse gigante. Meu Deus do céu, que gigante muito forte. Esse gigante era forte demais. E sabe o que acontece? Esse gigante era do povo dos filisteus, que eram inimigos do povo de Israel. E a Bíblia fala que eles estavam de um lado do vale e Israel do outro. E sabe o que aconteceu? Esse gigante começou a sair todos os dias, de manhã e de tarde, e falava assim: ho, 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 ho. Aí no povo de Israel não tem homem para lutar comigo? Mande apenas um homem para lutar comigo. Se eu vencer vocês, vocês se tornarão nossos escravos. E se vocês me vencerem, os filisteus serão escravos de vocês. Crianças, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que até o rei Saul morreu de medo. Os soldados do rei Saul eram muitos homens, inclusive estavam lá os 3 irmãos mais velhos de Davi, e eles estavam morrendo de medo desse gigante. Você também teria medo desse gigante? Meu Deus, ele era forte demais. Quem poderia enfrentar esse gigante? Mas a Bíblia fala que o pai de Davi mandava ele ir lá no acampamento levar comida para os irmãos. Davi sempre viajava com um animalzinho cheio de alimento e ia lá levar comida para os irmãos. Ele ia no acampamento onde eles estavam lá escondidos no vale, levava o alimento, voltava e dava notícias para o papai: olha, meus irmãos estão bem, pai, não se preocupe, tá tudo tranquilo lá, até agora não enfrentaram filisteu nenhum, estão lá no acampamento ainda esperando o momento. E assim, várias vezes, Davi foi lá levar alimento. Teve um dia que o pai de Davi pediu para ele ir lá levar: olha, vá hoje lá, leve 10 pães para os seus irmãos, 10 quilos de cevada de trigo, leve aqui 10 queijos para o comandante do exército e pede a ele para dar notícia dos seus irmãos, meu filho. Eu preciso saber se seus irmãos estão bem, como é que eles estão lá nesse vale, era o Vale de Carvalho, lá nesse acampamento de guerra. Então Davi foi e coincidiu que na hora que Davi chegou lá no acampamento, foi a hora que aquele gigante estava afrontando o povo de Israel. Sabe o que é afrontar, crianças? Estava lá ameaçando e gritando, berrando: vocês não têm homens para lutar comigo? Ha, 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 ha. Mangando, criticando, caçoando. Meu Deus do céu, fazendo chacota, não sei como é que vocês chamam aí, que vocês que estão me ouvindo, mas eles zombando. Ele estava ali naquele momento, sabe, se sentindo tal, porque não tinha homem nenhum para lutar com ele, afrontando o povo de Deus. Então Davi viu aquilo, aí Davi foi lá e falou assim para os soldados: mas o que é que está acontecendo aqui? Quem é esse homem? Esse pagão, além do povo de Deus, um incrédulo, um ímpio, e afrontando o povo de Deus, do exército de Deus. E não tem nenhum homem de Deus que tenha coragem de enfrentar esse homem. E aí os irmãos de Davi: Davi, você está querendo se aparecer, está querendo se mostrar? Você é pastorzinho de ovelhas, vai cuidar das suas ovelhas. E aí, sabe o que acontece? O rei Saul tinha prometido que o homem que enfrentasse aquele gigante, iria casar com filha dele. A família não ia precisar mais pagar impostos e ia ganhar um monte de riquezas, um monte de ouro. Então Davi perguntou aos soldados: o que foi mesmo que o rei Saul falou? Aí ele falou assim: é isso mesmo, o homem que tiver coragem de enfrentar aquele gigante vai casar com a filha do rei, a família não vai mais pagar impostos e sabe do que mais? Ainda vai ganhar muitas riquezas. Então Davi falou assim: não tem um homem em Israel que seja corajoso? Eu vou lá, eu enfrento esse gigante porque eu confio no meu Deus. E aí os homens falaram para o rei Saul. Então o rei Saul mandou chamar Davi. Davi foi lá falar com o rei Saul. Ele falou assim, o rei Saul falou: mas você é apenas um rapazinho, tão novo. Não tá vendo aquele gigante, além dele ser muito grande, muito fortão, ele é acostumado a guerrear, é um soldado de guerra muito forte. Aí Davi falou assim: mas eu confio no meu Deus. E aí Davi falou para ele, sabe o quê? Que um dia ele estava tomando conta das ovelhinhas
E apareceu, criança, sabe o que Davi contou pro rei? Um urso bem grandão. Davi falou assim, apareceu um urso feroz, querendo pegar a ovelhinha. E Deus me ajudou. E eu consegui proteger as minhas ovelhas daquele urso. Eu lutei contra aquele urso. Quando o urso vinha, e foram vários ursos que vieram atacar as ovelhas, eu pulo no pescoço dele, luto com ele e eu venço, porque meu Deus é poderoso. E também ele contou para o rei. Teve outras vezes que foi um leão feroz. Já pensou, crianças, um leão feroz, você lutando contra um leão feroz? Davi falou para o rei, o leão veio atacar as ovelhas e eu, para proteger as ovelhas, lutei contra o leão e consegui vencer. Se Deus me livrou do urso, do leão, para proteger as ovelhas, com certeza Deus vai me livrar desse gigante malvado. Então, o rei Saul falou assim, olha, já que é assim, Davi, eu vou lhe emprestar as minhas armaduras, você vai vestir as minhas armaduras e você vai lá lutar contra esse gigante. Então, o rei Saul pegou a própria armadura dele de guerra e mandou vestir em Davi a couraça, a espada grande. Mas Davi não estava acostumado com aquela roupa de guerra, crianças. Além do mais, ele era muito jovenzinho, era muito pesada aquela roupa. E Davi não estava conseguindo nem sair do lugar. Ele, olha, senhor rei, sabe de uma coisa? Eu não quero saber dessa roupa, não. Eu vou lá em nome do Deus de Israel. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu confio no meu Deus que eu vou vencer esse gigante sem precisar de lança, sem precisar de armadura, sem precisar de espada. Aí o rei Saul não tinha homem nenhum para ir, não tinha ninguém que tivesse coragem, falou, então vá, meu filho, que Deus te abençoe. E lá foi Davi enfrentar aquele gigante malvado. E o gigante todos os dias ia lá afrontar o povo de Israel. Não tem homem aqui para lutar comigo, não tem ninguém. Cadê o homem de Israel? Qual é o homem que você vai mandar? Então a Bíblia fala que Davi pegou 5 pedrinhas no rio, uma funda, crianças. Tem lugar que chama de badoque, tem lugar que chama de estilingue, é mais ou menos isso, que lança a pedrinha bem longe. Davi pegou a funda dele, colocou a pedra, se aproximou do gigante. E o gigante, não tem homem em Israel não, me mandaram um menino. E viu Davi com um cajado, que ele tinha um cajado, porque ele era pastor de ovelhas. Aí ele falou assim, eu não sou nenhum cachorro para você querer me matar com pau. Olha, menino, você não vai conseguir me vencer. Aí amaldiçoou Davi. A Bíblia fala que ele amaldiçoou em nome dos deuses lá que ele servia. Jogou um monte de maldição na vida de Davi e falou que ia matar Davi, que as aves do céu iam comer Davi. Gente, ele amedrontou Davi. Se fosse vocês, crianças, vocês acham que Davi ficou com medo? Davi confiava muito em Deus. Davi já tinha tido experiência com Deus, que Deus ajudou ele a lutar contra o leão e contra o urso. Então Davi sabia que Deus era poderoso para ajudar ele a vencer esse grande gigante. Então, sabe o que acontece, crianças? Davi rodou aquela pedrinha, aquela funda, rodou, e aí acertou a testa do gigante. E a Bíblia fala que o gigante veio ao chão, o gigante caiu, e Davi subiu nesse gigante. Davi subiu ali, e Davi glorificou a Deus, e aquele povo ficou alegre, o povo não acreditou, Davi conseguiu vencer. E aí os filisteus, quando viram que o gigante fortão, que era do exército deles, estava no chão caído morto, eles saíram correndo, e o povo de Israel foi atrás e aí conseguiu vencer essa guerra. Então, crianças, foi assim que Davi venceu a guerra, porque ele confiava em Deus. Confiava no Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. Sabe, crianças, nós queremos agora ver qual é a lição que Deus tem para as nossas vidas hoje, através dessa história tão linda de Davi. Davi era um simples pastorzinho de ovelhas. Ele estava ali cuidando do rebanho, era um menino obediente ao pai. Era um menino que amava a Deus. A Bíblia fala que ele
tocava harpas de louvores ao Senhor enquanto cuidava ali das ovelhinhas. Ele adorava o Senhor, gostava de cantar louvores a Deus. Ele era um menino que buscava o Senhor. Então ele era cheio do Espírito Santo de Deus. A criança que busca o Senhor, que ora, que lê a Bíblia, que gosta de assistir às aulas bíblicas, que gosta de alimentar o seu espírito assistindo assim, canais que edificam a vida, que traz coisas lindas de Deus para a vida. Essas crianças começam a se encher do Espírito de Deus, da unção do Espírito de Deus. E elas são vitoriosas. Davi era uma criança assim, então ele cresceu, se tornou um rapaz obediente a Deus. E Davi confiava em Deus. Então ele teve experiências com Deus. Quando Deus ajudou ele a vencer aquele urso, vencer aquele leão, foi para ele entender que Deus é que ajudava ele, que Deus é que abençoava, porque da força dele mesmo era um rapazinho. Ele não ia ter força para destruir, para lutar contra um leão, contra um urso e contra um gigante. Mas ele reconhecia que era Deus na vida dele que dava essa coragem, que dava essa força e que ajudava ele a ser vitorioso. Então, a criança que serve a Deus, que é obediente a Deus, ela também tem que ter essa confiança em Deus, essa fé em Deus. E saber que não importa qual seja o gigante que está na sua vida. Tia, que gigante? Hoje em dia não existe mais gigante. Gigante é tudo aquilo que a gente acha que é muito grande, que nos causa medo, que a gente acha que não vai conseguir vencer. Isso é um gigante na nossa vida. Pode ser um medo do escuro, é um gigante que você tem que vencer. Pode ser um medo do coronavírus, é um gigante que você tem que vencer. A gente tem que se cuidar, tem que lavar a mãozinha, passar álcool gel, usar máscara, mas não deixar o medo dominar o nosso coraçãozinho. A gente crê que Deus está cuidando da gente, que Deus está no controle de todas as coisas, criança. Assim como Davi, já pensou se ele fica com medo do gigante? Não ia ter homem nenhum em Israel para enfrentar aquele gigante, ele ia destruir o povo de Israel. Mas Davi confiava em Deus, era um menino que tinha muita confiança, muita fé em Deus. E você, menino e menina, precisa ter essa confiança em Deus, saber que Deus está cuidando de você. Você está nas mãos de Papai do Céu. Não importa qual seja o gigante, às vezes é algum adulto que está lhe fazendo mal, está deixando o seu coraçãozinho triste, amedrontado. Ore ao Senhor, peça ao Senhor forças, peça ao Senhor sabedoria, que Deus vai dar resposta e vai fazer você vencer esse gigante. Possa ser que seja a mentira que está dominando o seu coraçãozinho, você não consegue deixar de mentir para a mamãe, para o papai. Possa ser que o gigante seja a desobediência. Seja qual for o gigante, criança, você precisa vencer em nome de Jesus. Você precisa obedecer a Deus, precisa louvar a Deus, adorar a Deus e desenvolver essa fé que Davi teve em Deus. Agora eu gostaria que você, junto com a tia, aprendesse um versículo para você não esquecer mais, tá certo? Fala assim, ó: confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Olha, foi um salmo, né? A maioria dos salmos foi escrito por Davi. E tá se falando, ó: confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Vamos lá? Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14. Agora vamos fazer o seguinte, vocês vão falar aí sozinhos. Quem sabe ler, pode ler aqui. E quem não sabe, tenta lembrar aí. Quero ouvir. Tem gente que não tá falando. Tem gente que tá quase acertando. Tem gente que acertou. Tem crianças que estão lendo aqui. Então vamos ler de novo com a tia? Vamos lá? Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Vamos lá? Apontando para Deus assim, ó. Confio em ti, Senhor. Aponte para você. Eu disse. Aponte para Deus de novo. Tu és o meu Deus. Vamos lá? Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmos 31. Quero ouvir. Muito bem. 31, 14. Agora vamos fazer uma dinâmica rapidinho. Vocês vão agora aí, pulando de um pé só. Vamos falar? Pulando de um pé só. Todo mundo pulando de um pé só e falando: confio em ti, Senhor. Tu és eu disse, tu és o meu Deus. Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14.
Agora vamos tentar falar batendo palma. Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14. Agora cantando, vamos tentar? Vamos lá? Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14. Cada um inventa sua melodia aí, tá legal? Então vamos falar novamente, falando bem alto, bem bonito. Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14. Quando você estiver enfrentando o gigante, declare esse salmo. Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. E você vai vencer qualquer gigante que vier contra a sua vida e saber que você é pequenininho, mas o seu Deus é poderoso. O seu Deus é bem grandão. Naquele momento, quando o gigante enfrentou Davi, Davi falou assim, ó, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Deus de Israel, em nome do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que eu confio. Declare isso também, criança. Que Deus abençoe. Vamos ficar agora com mais uma musiquinha para a gente encerrar esse nosso momento. Foi muito bom estar com vocês, estava morrendo de saudades. Breve estaremos de volta. Deus abençoe. Sabe, crianças, vamos agora cantar nossa última música para a gente encerrar esse momento. E essa música é da Rebeca Neymer, que tem por título Assim, ó, que o nosso Deus é grandão. Aí vocês vão fazer assim quantia, ó. Assim, ó. Depois assim, ó, com a mão atravessada. Depois pro outro lado atravessado. Depois volta assim de novo. Começa assim, ó, no meio as mãos juntinhas. Você vai fazer assim a luva primeiro. As mãos juntinhas assim, aí abre assim. Depois abre assim. Depois assim, depois assim, tá certo? Então a gente vai começar agora essa música muito legal, que também fala da história de Davi. Solta o som, DJ. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Aprenderam? Então vamos lá. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Glória a Deus! Então, crianças, gostaram da história de hoje? Breve a tia vai estar aqui de volta. Não esquecem de deixar o like, pedir o papai e a mamãe para se inscrever aqui no canal. E até breve. Deus abençoe!